Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Na sequência de nossa programação, vamos ouvir a palavra de Rossandro Klingey, expositor de Campina Grande, Paraíba. Nessa palestra, ele aborda o tema Em Busca de Si Mesmo, proferida em 1º de novembro de 2014, na cidade de Ibiá, Minas Gerais, durante realização da 51ª Cometrim, Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Gente, quando nós apresentamos alguém, é simplesmente para diminuir a distância que existe entre o público e o espectador, para aproximar mais. Para aqueles que ainda não o conhecem, o Rossandro é da cidade de Campina Grande, na Paraíba, é psicólogo, expositor espírita, e quando nós o convidamos, pensamos assim: será que ele vai aceitar? Será que ele vai poder aceitar? Não é? E de prontidão foi um aceite assim, com muita alegria, com muita emoção. Então, Rossandro, seja bem-vindo ao interior de Minas pela primeira vez, viu? Sinta-se em casa e você já faz parte do nosso coração. Já está no nosso time, viu? Obrigado, Elton. Eu estou me sentindo uma ilha, um paraibano cercado de mineiro por todos os lados. Uma ilha de amor, porque tudo que a gente sentiu aqui tem sentido no evento, com muito amor. Eu estava comentando que até a comida parece que foi minha avó que fez, porque tem que ter amor para as coisas funcionarem. Não precisa ter superestrutura. E além disso, que é uma coisa deliciosa, que é estar aqui conhecendo vocês. Muitos de vocês não me conhecem, mas a gente tem algo em comum, que é, na minha vida, e eu acredito na vida de vocês, a experiência mais importante, que é a doutrina espírita. E porque nós temos isso em comum, a gente já é íntimo. Então a gente vai bater um papo aqui, como a gente ontem à noite, até às 3h30 da manhã, com o Simão, com o Haroldo, a gente conversando, e a gente não queria parar de falar, porque como a gente se encontra nos encontros, e a gente se ama muito, a gente fica sem vontade de parar de falar um com o outro. E palestrante fala demais, né? Então foi muito gostoso. E aí, para acabar com a gente, colocaram queijo de Minas com doce de leite. Aí foi... não tinha como resistir, né? Mas, sinceramente, é com muita alegria que eu estou aqui, porque não existe nada mais gostoso do que entender o que é que o salmista, esse desconhecido, que fez o Salmo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e se apresentai a Ele cantando, como a gente viu aqui, de forma tão bela. É por que fazer tudo isso? Ele conclui dizendo: porque o Senhor é bom, eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade dura todas as gerações. E é por isso que é sempre com muita alegria que todos nós estamos num encontro como esse. Porque como Haroldo colocou, como Simão colocou, nós compomos uma peça regida por Deus. E todos nós aqui temos uma participação nisso. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa busca de si mesmo. Como se encontrar. Antes eu queria, já que a gente aqui almoçou há pouco tempo, fazer uma experiênciazinha bem rápida com vocês. Vocês vão ficar de pé e formar duplas, por favor, e ficar um de frente para o outro. Daniel vai ser minha dupla, ele vai vir para cá. E vocês vão fazer uma experiência psicológica do Evangelho. Não é para rolar um clima, não. É só para ficar de frente um para o outro. Então veja só, olha só. Eu vou contar 1,
Daniel vai contar 2. Quando chegar o número 3, eu faço 3 e pulo. Depois inverte. Ele conta 1, eu conto 2. Quando chegar a 3, quem pula é ele. Ok? Vamos lá. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Agora é o seguinte. Quem conta 3 pula e quem conta 2 bate palma. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Ok. Terminou. Muito bem. Ok. Isso era só para acordar vocês. Nós fizemos aqui uma experiência psicológica. Vocês perceberam como era difícil fazer as duas coisas? Porque uma hora eu estava solicitando o racional hemisfério esquerdo e outra hora o emotivo cérebro direito. Mas ao final é para vocês entenderem o que Jesus diz assim: não se pode servir a 2 senhores. Na busca de mim mesmo, eu tenho que entender que busca eu vou fazer. Quem que eu quero encontrar? A representação de Deus em mim, que me criou para ser a luz do mundo e o sal da terra? Ou aquele que se sente fraco, impotente, incapaz, não se ama, se sabota, não perdoa e se detona, para ter a desculpa de que não tem condição de servir a Deus? Essa busca é uma busca de encontrar em mim o Deus que em mim habita. E para isso, eu tenho que ultrapassar os limites que o mundo doente me impõe, para que eu não acredite na minha própria capacidade de ser humano. Simão falava das propagandas, como elas vão de forma sutil, nos manipulando a tomar uma, a se comportar de tal jeito, ou o personagem da novela que começa a passar aquilo que é imoral como moral, porque é montado de uma forma que a gente vai torcendo pelo equívoco, em nome de um personagem que nos agrada. Enfim, a gente entende nesse momento o que Jesus quis dizer com o mundo jaz no maligno. Ou seja, há uma preponderância do arrastamento do mal, conforme a questão do Livro dos Espíritos que Simão tão bem nos apresentou, mas não é algo que nós não podemos deter. Depois dessa dinâmica do conflito cerebral, para relaxar vocês, vamos fazer essa verdadeira, um estudo da Universidade de Harvard, que eles chamam de autoenergização. Coloquem a mão esquerda aqui e a mão direita assim. Isso. Comecem a fazer um movimento circular leve. Estão sentindo uma energia diferente? Podem ser francos. Estão sentindo? Não? Eu acabei de inventar, não é para sentir nada disso. Mas entendam, eu não fiz isso à toa. Pode baixar a mão, não vem energia nenhuma não, minha irmã. Fique tranquila. Baixa a mão. Se sentir é efeito placebo. Né? Veja só. Por que eu fiz isso agora? Porque eu vou falar o que é que acontece para eu não me encontrar. Porque só quando eu entender o desencontro de mim, é que eu vou entender como me encontrar. O que eu fiz agora foi uma experiência psicológica que tem como objetivo provar o quanto os seres humanos são facilmente manipulados. E o quanto eles obedecem ordens sem questionamento. Mas eu precisava fazer isso com vocês primeiro, para que vocês entendessem o que eu vou falar agora. Um dos capítulos mais lamentáveis da história humana aconteceu em meados do século passado, quando um homem, imbuído de rancor e de ódio, galvanizou toda uma nação para macular a história humana com um dos capítulos mais negros de sua trajetória, a Segunda Guerra Mundial. Após o desfecho da guerra, em 1945,
milhares de pesquisadores ao redor do mundo se perguntavam como Adolf Hitler conseguiu convencer as pessoas na Alemanha a fazer o que fizeram. Entre essas pesquisas, na Universidade de Yale, um psicólogo chamado professor Rosenda começou a desenvolver uma pesquisa sobre controle de massas e comportamento de grupo, em que ele queria saber como se manipula as pessoas. Ele chegava no Central Park, imagine que a gente saia, todo mundo aqui agora a pé, e vá para o centro de Ibiá e fica olhando para cima. O que vocês achariam que ia acontecer na cidade? Todo mundo da cidade ia para lá olhar para cima também. Quando descobrisse que era um monte de espírita, só podia ser, coisa de doido. Mas a tendência das pessoas é repetir o comportamento dos outros. Ele também fazia uma pesquisa assim, ele pulava a fila no banco para ver o comportamento das pessoas. E as pessoas reclamavam, mas ninguém tirava ele da fila. Ele pediu no consultório que o médico fizesse o seguinte, pedisse ao paciente, por favor, levante, fique num pé só, agora pule, vá até a janela, coloque a língua na janela, agora volte, sente. Por que você está aqui? Não, doutor, estou sentindo uma crise de garganta. 90% dos pacientes não perguntaram, doutor, por que o senhor mandou eu fazer essas mungangas todinha aqui agora? O médico mandou, ele obedeceu. Aí ele foi radicalizando a experiência e fez uma experiência que é histórica na psicologia do comportamento de massas. Ele pegou 2.000 alunos, levou a um laboratório. E eles tinham que fazer perguntas a um outro aluno que estava numa sala de vidro atrás. E toda vez que esse aluno errasse a pergunta, ele dava um choque de 15 volts. Se errasse novamente, um choque de 30, de 45, até 450 volts. Antes de fazer a pesquisa, ele mandou para todos os psiquiatras americanos de renome o que eles achavam que ia dar como resultado. E todos responderam unanimemente: ninguém dará choques de mais de 150 volts, a não ser os criptossádicos, que têm um prazer mórbido em ver o sofrimento do outro. Ele aplicou a pesquisa e, ao final, 66% dos alunos deram choques de até 450 volts. O outro aluno que estava do outro lado começava a pedir, socorro, por favor, não me dê choque, eu tenho um problema cardíaco. Quando eles tentavam parar, o professor Rosenda disse, continue. Essa é uma pesquisa da Universidade de Yale. O aluno não morria porque o choque era simulado, mas quem estava dando não sabia. E ele provou ao final que 66% dos americanos eram tão vulneráveis a obedecer ordens estapafúrdias quanto os alemães. E foi um choque para os americanos descobrirem isso. Essa pesquisa ficou durante 50 anos fechada de forma confidencial, porque é a regra de pesquisa, e foi aberta recentemente. E uma escritora, psicóloga americana chamada Laurie Slater, ela fez a seguinte pergunta: até hoje, a gente ficou chocado porque 66% das pessoas deram choque. Eu quero entender o que fez 34% não fazer o mal. Então nós temos duas regras do comportamento de grupo. Nós repetimos o que os outros fazem, quando vocês levantaram a mão, porque todo mundo levantava. Obedecemos cegamente, ou seja, se todo mundo faz, eu faço também. E sobretudo se foi uma regra. Por isso que a proposta de Jesus é uma contracultura a tudo que está posto. Vamos agora, utilizando-se dessas duas pesquisas e desse evento que eu fiz com vocês, analisar a cena da mulher adúltera no Evangelho. Aquela mulher estava sendo levada para um apedrejamento. Todas as pessoas que viam no caminho as pessoas passando, por comportamento de grupo, de repetição de conduta de grupo, pegavam uma pedra também e saía para apedrejar. Além do que, era norma prescrita na lei mosaica. Então eles se sentiam obedecendo a uma norma e se comportando como todos. Observem que nessa cena não há um milagre, do ponto de vista clássico. Não há pedras sumindo da mão das pessoas. Jesus não desaparece com a mulher. Mas ele faz uma pergunta de efeito psicológico
extremamente arrebatador. Quando nós estamos em grupo, nós nos comportamos como grupo e perdemos a nossa individualidade. E muitas vezes fazemos a barbárie, como aconteceu com aquela mulher no litoral de São Paulo, que foi apedrejada por um boato na internet. Comportamento de cardume de peixe, de grupo. Quando Jesus pergunta, aquele que não tiver errado, atira a primeira pedra, ele não fez a pergunta para a multidão. Ele fez a pergunta para cada indivíduo que estava dentro da multidão. E no momento em que cada um ouvia uma pergunta que ecoava dentro do seu eu profundo, ele dissolveu, com aquela simples pergunta, o psiquismo de grupo e devolveu a cada um a condição de reflexão pessoal. Com uma simples pergunta, Jesus dissolveu um comportamento de grupo e o seguir em um padrão pré-estabelecido, porque levou cada um a refletir sobre sua própria conduta. A busca de si mesmo é, desta forma, um conhecimento de si. E que implica dizer, como Simão muito bem nos colocava hoje de manhã, não é perder tempo com a vida dos outros. Eu sei que aqui em Ibiá e no Triângulo Mineiro não acontece uma coisa que acontece no movimento espírita lá na Paraíba. Milindres na casa espírita. Sei também que aqui no Triângulo Mineiro as pessoas não são invejosas. Quando a gente pensa no Evangelho como uma análise não moralista, como Simão Pedro sempre muito bem coloca, mas moral, a gente vai analisar os comportamentos humanos com mais serenidade. Um dos sentimentos comuns ao ser humano é o sentimento de inveja. E uma vez eu atendi um paciente que chegou para mim e disse, na minha rua, as pessoas falam tanto um dos outros, que as mulheres cortam verdura na calçada para não perder nenhum lance. Eu imaginei a cena. Verdurinha cortando a batatinha, a filha da vizinha chegando, olha a hora. Mas olha a hora que ela está chegando, essa danada. Nunca é porque estava vindo do hospital socorrer um parente, nunca é porque estava trabalhando num plantão, é porque tem uma conduta leviana, porque eu projeto no outro aquilo que está no meu ego, e meu ego não quer perceber, e eu jogo na outra pessoa. É por isso que quando Jesus diz assim, hipócritas, por que vedes um argueiro no olho do teu irmão, quando tem uma trave no teu? Está pensando que ele está fazendo um julgamento moral? Do tipo, que coisa feia, falando dos outros. Não é. Ô filhinho, olha só, veja quanto tempo que você perde falando do outro. É todo o tempo que você deixa de ganhar refletindo sobre sua própria conduta. Falar do outro é, antes de uma coisa moralmente questionável, é uma perda de tempo emocional de investir no meu próprio eu, descobrindo a mim mesmo. Só que dói. Nós temos fantasias sobre como nós vamos construir a nossa vida. Nós temos fantasias sobre a transformação pessoal. A gente projeta que os outros vão resolver. Observa, Simão Pedro falou que a gente faz uma reflexão no final do ano. Aos 45 do segundo tempo, de 2015, 14, a gente reflete sobre 2015. E como a gente se sente muito impotente, a gente cria rituais. Pular uma onda, botar sementes, comer lentilha, usar roupa íntima vermelha, como se a partir daquilo a vida sexual fosse melhorar. Perceberam que não muda nada? Porque a gente projeta que alguma coisa externa a nós vai fazer uma tarefa nossa. A gente joga na Mega Sena. Mesmo que estatisticamente falando, seja provado que é mais fácil um raio cair 6 vezes na mesma pessoa do que ganhar na Mega Sena. Saibam disso. Mas a gente joga para alimentar uma esperança de que algo mágico vai acontecer na nossa vida e mudar tudo. E eu não me responsabilizo sobre mim. Já viram o biscoito da sorte? Já viram alguma frase negativa em biscoito da sorte? Eu estava em Recife, aí eu abri um biscoito da sorte, comida chinesa, aí saiu. Você terá um encontro arrebatador hoje. Eu pensei, pô, eu sou casado, não posso ter um encontro arrebatador. Mas eu tive. Entrando numa farmácia, eu fui assaltado com arma na cabeça. Foi um encontro arrebatador. Arrebataram minha carteira, meu celular, arrebataram tudo. Não a minha vida física, graças a Deus. E um dia
fazendo palestra lá no Movimento Espírita dos Estados Unidos, eu fui comer comida chinesa e abri um biscoito da sorte, que esse sim era o biscoito da sorte, porque estava escrito: I cannot help you because I'm just a cook. Eu não posso lhe ajudar, eu sou só um biscoito. Ou seja, devolveu para mim a bola. Autodescobrimento é sair nesse processo de se descobrir da posição cômoda de vítima. Sabe qual era a minha música predileta antes dos 30? Eu não vou dizer o que é que eu já tenho depois dos 30, tá? Fiquem tranquilos. Antes dos 30, a minha música predileta, Simão, era a música da vítima. Era assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Ó, eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, como dói. A vítima. Depois dos 30, minha música mudou. E agora é: ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Vê a diferença da busca. E eu vi Almir Sater comentando essa música, porque depois ele diz assim: cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ele comentando que ele fez a música com um amigo e disse assim: no final, a música saiu em menos de alguns minutos, e nós nunca fizemos uma música tão rápido. Está lá no YouTube o comentário dele. De onde eu concluí que isso foi uma psicografia, ele diz. Porque uma música de tão elevado caráter de sai da posição de vítima, nós vamos crescer muito quando nós observarmos que as pessoas que estão ao nosso redor, que nos machucam, não são inimigos, são companheiros de infortúnio. Companheiros de infortúnio. De um Deus que tanto nos ama, que permite voltar ao cenário terrestre, reeditando a peça da vida tantas vezes quanto forem necessárias, até que o personagem do amor encaixe em nós. Observe que às vezes nós temos uma tendência tão grande de negar a convivência com o outro, que é uma das melhores formas de me descobrir, que eu vejo muito no movimento espírita assim: você tem um grupo de estudo, aí tem uma pessoa que sempre discorda. Aí o pessoal faz: por que ele não muda de centro espírita? Seria tão bom que ele adoecesse e não viesse. Só quer aparecer. Veja, estamos nós juntos, reunidos para estudar sobre o amor, a tolerância e a fraternidade, e a primeira experiência, a gente já quer que o outro vá embora. O parente difícil, que a gente não suporta, por misericórdia divina, a gente reencontra num colega de trabalho que tem o mesmo comportamento. A gente reencontra num colega de faculdade que tem o mesmo comportamento. Sabe por que Deus faz isso? Para a gente zerar a questão. A constelação familiar se repete em todos os ambientes para que eu aprenda a amar. Amar não é se você for assim. Amar é apesar de você ser assim, eu amo você. Apesar de você ser assim, eu suporto. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assinada pela irmã Rosália, diz o seguinte: o que vos é solicitado nesse orbo que vos encontreis, é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. Suportar. Quando os Espíritos dizem que nós somos uma pseudo-civilização, é porque nós somos os vencedores do conhecimento, mas ainda somos os miseráveis da moral. Percebendo isso, estudiosos da Unesco criaram os 4 pilares da educação. Quem aqui é professor, por favor, levanta a mão. Quem aqui é de escola pública, levante a mão, por favor. O que você fez na outra vida, meu irmão? Eu não sei o que você fez, mas eu sei porque você é professor de escola pública. Porque somente espíritos muito devotados à causa de Jesus e do amor aceitam esse desafio. Parabéns. Somente. Porque não é fácil. E eles criaram os 4 pilares da educação. Um ser humano plenamente educado é um ser humano que aprende a conhecer. E aprendendo a conhecer,
ele vai para o segundo pilar, aprende a fazer. Eu aprendo sobre tabela periódica e faço medicamentos. Eu aprendo sobre trigonometria e calculo o espaço geográfico dessa sala. Eu estudo, por exemplo, física e crio um microfone sem fio. Eu estudo física e porque não aprendi os outros dois pilares, que é aprender a conviver com e aprender a ser, que é o que a gente está pensando hoje aqui à tarde, eu estudo física e jogo uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. Eu aprendi a conhecer e aprendi a fazer. Mas porque não aprendi a conviver com os outros e aprendi a ser, eu mato as pessoas, eu crio o ISIS ou o Estado Islâmico, numa sensação de que todos os que não acreditam como eu merecem morrer. Isso é projetar no outro a sombra que há em mim. Na busca do que eu sou, eu preciso descrever em mim de forma honesta. Por isso que Gilberto Gil diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Sabe o que é isso? As máscaras sociais que eu uso para se fingir de santo, quando ainda de santo nada ainda possuo. Nós fomos, no último final de semana, com muita alegria no coração, fazer uma coisa que é uma das experiências mais gratificantes do brasileiro, votar. Não vou entrar nem no mérito da questão para não gerar depressão coletiva. Mas é interessante que eu sempre acompanho que no dia da eleição, os meios de comunicação, sobretudo quando é para o parlamento, dizem assim, o brasileiro sai hoje às ruas para eleger os seus representantes. Quando vocês escutam isso, como vocês se sentem? Que vocês estão indo eleger os representantes de vocês. Se sentem representados? Eu não sei se depois do que eu falar eu volto a embiar, mas tudo bem. Eu fui a uma exposição de Charles Darwin no MASP em São Paulo. E eles trouxeram tudo de Darwin, o escritório inteiro de Darwin. Era uma exposição itinerante mundial. E lá tinha o diário de bordo, os vários diários de bordo das viagens que ele fazia. E eu peguei o diário sobre o Brasil, curioso para saber o que ele tinha dito como impressão. Aí ele abria assim, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí eu, pô, que sacana, velho. Comecei a resmungar. Aí minha esposa, o que foi? O cara vem no meu país e diz que graças a Deus está deixando o Brasil. Aí ela fez, você leu o resto? Disse, não, então lê. Segundo parágrafo. Eu espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. E continuava. Nas casas onde eu morei, em Recife e no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para esfolar os dedos dos escravos. Todos os dias. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que nem o mais rude e instintivo dos animais suportaria. Certa feita no Rio de Janeiro, na casa onde morei, uma criança de 12 anos foi espancada quase até a morte, antes que eu intervisse, só porque não me serviu um copo d'água que estava perfeitamente limpo. E concluía, e todas essas coisas eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que no fim de semana iam para suas igrejas e diziam com a mão no peito que amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu fiquei em silêncio durante algum tempo meditando e pensei, mas ali era a época da escravidão, como ele escreveria hoje? Talvez assim, espero nunca mais ter que voltar no Brasil. Nesse país, as crianças ficam no sinal, jogando fogo, tentando limpar o para-brisa, tentando vender alguma coisa, enquanto a classe média confortavelmente passa em carros de ar-condicionado com seus filhos para o inglês, para o balé, para a aula de computação, de tênis, e encaram aquelas crianças do sinal apenas como uma incômoda paisagem urbana. Mas no final de semana, esses espíritas, evangélicos, católicos, mórmons, vão para seus templos religiosos, dizer convictos que amam a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
Aí nós lembramos de João, o evangelista. Mente o homem que diz que ama a Deus, a quem não viu, e não ama ao seu próximo, a quem viu. O IBGE perguntou sobre o caráter esquizofrênico do Brasil. Primeira pergunta: você é racista? 97% dos entrevistados: não, de jeito nenhum. Segunda pergunta: o Brasil é um país racista? 93%, muito racista. Segunda pergunta: você é invejoso? Não, 87%. Segunda pergunta: você é invejado? Muito. Tem uma coisa que não está batendo. O Brasil é racista e é um país de invejosos, mas eu não sou racista, nem invejo. Sabe por que os parlamentares não são nossos representantes? Porque nós não compramos DVD pirata. Nós não baixamos minisséries da internet. Nós não paramos em fila dupla. Nós não colamos na universidade, na escola. Nós não compramos recibo para não pagar imposto. Eu vou parar por aqui para não entrar em depressão coletiva. Ou seja, eles são sim os nossos representantes. E a regeneração da Terra não é a regeneração do planeta Terra. A regeneração da Terra é a regeneração dos nossos corações. O único território que eu tenho para regenerar é o meu coração. Se eu pauto a minha vida pela combate incessante às más inclinações, eu estou me alistando no trabalho do bem. Se eu faço como todo mundo faz e levanto a mão a qualquer ordem, e me comporto como todo mundo se comporta para não ser diferente, eu não entendi Jesus. Quando ele diz que vai nos fazer um vaso novo, vai quebrar a nossa vida para ser uma nova criatura. E diz inclusive como isso é complicado, porque ele diz: minha verdade é como um vinho novo, que por ser novo fermenta. Não se deita vinho novo em odres velhos, odres depósitos de couro, onde se colocava o vinho. Com o tempo se esgaça, se desgasta. Se eu coloco um vinho novo num odre desgastado, ele rompe. Pois Jesus, que a gente rompa para vir a nova criatura. Que a máscara caia, que eu perceba a minha disfarçatez, mas não para me julgar, não para me condenar, não para me martirizar, mas perguntar como Paulo: e agora que queres que eu faça? De forma que a única forma de descobrir quem sou é admitindo as sombras que ainda em mim estagiam. Porque somente quando eu me desafio a ser uma nova criatura, é que eu tenho a força de combater o velho homem que insiste em experimentar em mim as más inclinações. E olha, Paulo deixa isso claro em Romanos 7, no capítulo 22, quando diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo do pecado. É o que Freud vai chamar na psicanálise de ambivalência psicológica. Eu sei o que é certo. Eu fiz o meu evangelho. Eu acessei essa doutrina. Eu fui ao Cometrim. Eu saí fortalecido. Eu chego no meu ambiente de trabalho, desço minha vibração e vou me trocar como todo mundo. Então, doutrina espírita para mim é algo que toca a consciência e que me chama a atenção do ponto de vista intelectual, mas ainda não moveu o meu espírito para uma mudança. Por isso, uma das coisas mais inconvenientes que nós vemos hoje na Terra é um processo de adesão às religiões sem conversão de alma. Aderir é diferente de converter-se. Você pode, por exemplo, ser evangélico porque você acha muito lindo a banda Diante do Trono aqui de Minas cantando. Você acha fenomenal Regis Danese cantando Como Zaqueu. Mas você continua a velha criatura. Não, eu gosto de ser católico. Um papa pop como esse. Um padre gatão como Fábio de Mello. Eu acho legal, mas você não se transforma. Não. O bom é ser Hare Krishna
vestir uma roupinha laranja, raspar a cabeça e ficar Hare Krishna, é muito massa. Cara, isso não é nada. Bom mesmo é ser espírita, cara. Esse lance de o caba vai, o caba vem, o caba volta, se comunica com quem foi. Cara, até pro computador, isso é muito massa, meu irmão. Mas continua a velha criatura, com as mesmas condutas, sem transformação emocional. Quando a proposta de Jesus é uma proposta de, como diz Emmanuel, nos elevar a um plano mais transcendente. Que a gente possa respirar num plano mais transcendente, não para olhar para os outros que se equivocam como inferiores a nós, mas como irmãos de jornada num processo evolutivo. Sabe uma das coisas que mais me incomodava no convívio familiar? Que é o laboratório por experiência para conhecer a mim mesmo. Era uma coisa que eu acho que não acontece na casa de vocês. É assim, tem nego que só liga para você para pedir. Pedir dinheiro, pedir conselho, pedir apoio, pedir suporte, mas na hora que vai para uma festa nem lembra que você existe. Quando é no bem bom, seu telefone não toca, mas quando ele está mal... E eu vivia chateado com isso, porque eu achava injusto. Um dia, lendo um livro muito caro, que eu uso no Evangelho lá, é a série de Emmanuel, antes de ler o Evangelho. E tem um que o título é Pão Nosso, que carinhosamente eu e minha esposa chamamos de Pau Nosso. Lendo, saiu uma análise de Emmanuel sobre Paulo quando diz: eu devo a bárbaros e a gregos, devo a sábios e a ignorantes. E a leitura do Evangelho é assim, a gente lê, mas um dia o terreno está fértil. Naquele dia eu entendi. Quantas pessoas me dão sem que eu possa nem retribuir, porque elas nada merecem, porque elas não precisam, aliás. Eu sou, como todos vocês, o resultado de tantos amores. Quantas pessoas nos amou e nos ama para que o projeto do que somos seja viável. Não só aqueles que nós podemos nomear, nossos pais, avós, tios e tias, irmãos, mas aqueles que invisível e anonimamente nos amam e que nós nem sabemos o nome. E nada do que eu possa fazer eu consigo devolver. Qual é a melhor forma de fazer a devolução? Devolvendo a todos os que de mim apenas solicitam. No fluxo do amor, eu recebo e eu entrego. Aí aqui eu nem me sinto um devedor humilhado, nem aqui me sinto alguém que tem que ser recompensado. É apenas o fluxo do amor passando por mim e continuando. Eu falava para Haroldo e para Simão Pedro ontem à noite que, certa feita eu entrei numa reunião mediúnica sem querer. Porque eu acredito nos espíritos, mas eu não preciso dar prova disso. Não precisam aparecer para mim. Sonha, psicografa, eu sei que eles existem. E aí eu entrei na reunião mediúnica sem querer. Porque eu ia para um outro grupo de estudo, mas aí a porta foi fechada e eu fiquei lá. Apagaram a luz e é agora, Jesus. E aconteceu uma das coisas mais extraordinárias da minha experiência como espírita. O irmão que perseguia começou a se comunicar. E o doutrinador, que também era um espírito, começou a doutrinar o irmão que perseguia, o obsessor. E o obsessor olhou para o doutrinador e fez: você é muito cara de pau, muito sem vergonha, porque você nos liderava antes. O espírito que agora estava como mentor do centro e que estava doutrinando, era líder da gangue no umbral. E aí ele fez: você mudou de lado, você nos traiu. Aquela visão maniqueísta de bem e de mal, He-Man Esqueleto, Thundercats e Munra, Tom e Jerry, Smurfs e Gargamel, para citar alguns exemplos. Ele disse assim: não, meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei. Vê a grandeza da resposta? O filho pródigo, ele volta porque ele continuou. Por isso que ele é abraçado e festejado.
se a gente ainda estagia no sexo equivocado, na locupletação com a coisa pública, irmãozinho, a gente já fez isso no passado. Vamos continuar. Vamos continuar. Porque a lei do progresso, ela opera. Porque o amor de Deus, ele é infinito. E nessa condição de continuar, de processos e de ver de forma transcendente, eu me entrego em fé na relação com Deus. O meu avô, que me criou, ele sempre recitava para mim Khalil Gibran, um poeta persa, ou Giran. E uma poesia que ele gostava de recitar para mim era sobre a fé. Ele dizia, Khalil Gibran, meu neto, diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta nem abraça, fica no escuro. A doutrina espírita colocou um holofote nesse salto. A fé raciocinada nos permite lucidamente pular em entrega nos braços de Deus. Mas a gente se comporta feito Whoopi Goldberg naquele filme Ghost. Vocês lembram da cena que ela pega um cheque de 4 milhões de dólares, encontra uma feira na Quinta Avenida e entrega o cheque, aí fica segurando? É assim que a gente entrega as coisas a Deus. Toma, Deus, resolve, aí segura. Resolve, Deus, aí Deus faz. Meu filho, é o seguinte, quando você largar, eu vou. Enquanto você achar que se resolve, vá lá. É entrega. Para entender o que é que Paulo diz. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Nesse descobrir de nós mesmos, nós temos que ter uma visão lúcida, inclusive na nossa relação com Deus. As pessoas hoje têm Deus como office boy. Acham que Deus está para servir. Acham até que Ele é o dono das Casas Bahia. Eu estou determinando um carro do ano. Está ouvindo, Deus? E isso tem a ver, lamentavelmente, com alguns irmãos nossos, alguns, não são todos, que equivocadamente interpretam o Evangelho fazendo o que nós poderíamos chamar de a exegese, que é o que Emmanuel faz quando pega um trecho e analisa, é uma coisa. Mas existe a exegese, que é quando você faz uma interpretação tão distante da proposta de amor, que fica cômica e trágica. Uma vez, um primo meu chegou e disse: primo, vamos comigo na minha igreja porque hoje tem que levar alguém, eu não consegui converter ninguém. Tu vai fazendo de conta. Aí eu pensei, Simão Pedro, será que isso é uma forma de caridade? Eu vou lá para ver no que dá. Cheguei lá e o preletor estava dizendo o seguinte, usando do que a gente chama de sofisma em filosofia, que é quando eu uso raciocínios que são lógicos, mas não verdadeiros. Nem sempre aquilo que é lógico é verdade. E ele dizia, o Senhor é o quê? Aí, quais são os títulos do Senhor? Aí foi descrevendo. Mas o principal dele é que o Senhor é rei. Concordam comigo? Aí todo mundo, amém. Se Deus é rei e você é filho de Deus, você é o quê? Príncipe. Por que você não anda de carro importado? Porque não está na glória de Deus. Não é lógico, mas não é verdadeiro. E onde está o eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E onde está o meu reino não é deste mundo? E onde está o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? Muitas pessoas esperam de Deus o que nem é o papel dele, tentando se eximir da própria responsabilidade. Certa feita chegou um paciente para mim e disse assim, é o concurseiro, é aquela pessoa que está fazendo concurso compulsivamente para ver se passa. Aí chegou para mim e disse assim, esse concurso da procuradoria é meu. Esse eu passo. Aí eu, rapaz, eu senti uma convicção muito legal em você. De onde vem? Ah, eu tive uma conversa séria com Deus. E determinei que esse concurso é meu. Aí ele fez a pergunta que eu detesto que alguém me faça. O que é que você acha?
Aí eu fiz, Jesus, ele está pagando, né? Eu tenho que falar. Eu acho 3 coisas. O que você acha? Bom, eu acho que ter tido uma conversa com Deus séria só agora é ter perdido tempo, porque as conversas da parte dele sempre são sérias. 2, eu não tenho absoluta dúvida de que Deus vai lhe ajudar nesse concurso. Aí fiquei em silêncio. Aí eu sabia que você ia concordar comigo, mas a terceira coisa é o quê? É que, sendo Deus justo e bom, Ele vai ajudar todos os outros que vão fazer o concurso. Logo, quem você acha que vai passar? O que estudou mais, mesmo que seja um corrupto. Porque o sol nasce para justos e injustos. E no universo funciona assim: faz a tua parte, que o céu te ajudará. Muita gente deve estar lendo assim: o céu vai me ajudar para eu fazer a minha parte. E a gente percebe isso na ressurreição de Lázaro. Eu não vou entrar nem no mérito da questão, se foi ou não ressurreição. Eu quero que a gente analise a cena. Jesus tinha, a época em que foi chamado para visitar Lázaro, 32 anos. Muitos dos prodígios, que denominamos milagres, ele já havia feito. Então imagine o seguinte: qual era a expectativa de um público que estava numa espécie de cemitério, aguardando Jesus, que já era uma espécie de celebrity person da Judéia, já era uma celebridade, que já tinha feito muitos prodígios. O que é que eles estavam esperando de Jesus naquela cena? Que ele levantasse Lázaro. A expectativa era essa. Mas tinha uma pedra tapando a caverna onde ficavam os corpos em decomposição. Ele diz assim: empurrem a pedra. O povo empurra a pedra. Aí Lázaro sai, todo amarrado, porque não tinha caixão. Certo? Sai Lázaro feito uma múmia. Aí Jesus diz: retirem o nó e deixem que ele vá. Eu fico imaginando a cena. Tu visse essa, velho? O que foi? Ele levantou o homem, mas nem tirou a pedra, nem os nós. Coisa fraca. Gostei não. Porque queriam David Copperfield. Sai, pedra! Por que Jesus não tirou a pedra, nem desatou os nós? Quem dos homens que ali estavam podia fazer Lázaro se levantar? Somente ele. Quem dos que estavam ali podia empurrar a pedra? Qualquer um. Quem poderia tirar os nós? Onde nós podemos nos mover, a espiritualidade não se move. Eu vou repetir. Aonde nós podemos e devemos nos mover, a espiritualidade não se move. É só fazendo a sua parte que o céu lhe ajudará. Mostre intenção, não culpa. Culpa é para quem não quer crescer e quer ficar na comiseração, não aceitando a própria luz, porque aceitar a própria luz é se responsabilizar diante da vida. As pessoas preferem se sentir inferiores. Por que Zaqueu chamou a atenção? Porque ele foi proativo. Imagina Zaqueu, um cobrador de impostos, odiado pelos judeus, baixinho, tentando ver Jesus no meio da multidão. Quando alguém via aquela coisinha catucando que olhava: é tu, peste, sai, miséria. Cobrador de imposto nojento. Ó quem é? Querendo ver Jesus, essa coisa. O que é que ele podia ter feito? Eu não valho nada. Só que com Jesus é assim. A gente diz: Jesus, eu não valho nada. Mas Jesus diz: mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Desse jeitinho que você é. Agora, tome a iniciativa. A gente até conversava ontem, não era, Simão Pedro, sobre a mulher que tocou Jesus. Uma multidão de pessoas tocando Jesus. Mas só uma parou de sangrar. Por quê? Porque ela achou que merecia. A gente não acha que merece. A pior das obsessões é a auto-obsessão. É quando você acha que não merece a felicidade.
que não merece a luz. Nessa hora, o obsessor já mudou de endereço, porque você já está fazendo o serviço dele. Ele já vai atrás de outro. Você está igual um cachorro correndo atrás do rabo. Ele vai fazer mais nada com você, meu irmão. Ele vai atrás de outro. Lucidez. Poxa, vós sois deuses, vírgula, lei do trabalho. Fazei brilhar a vossa luz. Há um potencial que precisa ser desenvolvido. Todos nós temos um potencial. Todos somos filhos de Deus. Eu lembro que eu vi num caminhão. Filho de Deus, irmão de Jesus. É o fraco. Não é verdade? Ó, você está lá no ambiente, aí a pessoa olha para você no ambiente de trabalho. Você não vale nada, você é um incompetente, eu vou lhe demitir. Aí você pensa, eu sou filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Eu não vou odiar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E é o coração dele que está cheio de ódio. Eu não vou comprar isso para mim. E aí eu entendo que o que torna a minha vida difícil não é o que fazem comigo. É como eu reajo ao que fazem comigo. Porque todos nós sofremos. Se nós fôssemos fazer aqui uma catarse, uma terapia de grupo, e eu abrisse o microfone para cada um aqui em 5 minutos contar o momento mais difícil dessa encarnação, a gente ia catarrar de chorar aqui. Mas, gente, se nós estamos aqui, apesar de tudo que aconteceu, é porque tudo que aconteceu não foi para nos machucar. Foi um projeto amoroso de Deus para forjar quem somos. Como tudo mais que acontecerá, que nós podemos infantilmente ler como dor, é a plena manifestação do amor, para que a gente possa entender os planos de Deus na nossa vida. Um Deus que só ama, nada faz para ferir um filho, mas jamais é irresponsável de não fazê-lo acordar e encontrar-se consigo mesmo. Como vocês acham que uma criança que está no videogame, ou na internet, ou no WhatsApp, brincando, encara um pai e uma mãe que chega e faz, desliga e vai estudar? Ele gosta? Você se sente culpado porque fez ele desligar o equipamento? É assim que Deus se sente quando nos tira da infantilidade da vida, das escolhas infantis. Às vezes dói, mas é para acordar, porque Ele ama a criação dele. E a melhor forma de retribuir o amor que Deus tem por mim é desenvolver a coisa mais difícil, que por incrível que pareça, não é amar o próximo, é amar a si mesmo. Porque eu posso dar um tempo na convivência com o próximo. Eu posso dar uma volta na rua quando eu estou com raiva do próximo. Eu posso mudar de cidade quando eu estou com raiva do próximo. Mas eu não deixo de olhar para mim de manhã quando eu vou escovar os dentes. Eu não consigo me distanciar de mim. Então só tem uma forma de eu conseguir servir a Deus. É me amando, mas sem fantasias. Me amando não como eu gostaria de ser. Me amando como eu sou. Uma vez chegou para mim uma paciente e disse assim, ela entrou na terapia desse jeito. Eu detesto aquela nojenta. Aí sentou. Como ela tinha uma lista de nojenta enorme, eu não sabia qual era. Aí eu fiquei pensando. Aí eu disse, é alguma das pessoas que você já me falou? Não, essa é outra, você não conhece. Aí eu disse, e aumenta a lista da mulher. Quem é? É uma colega minha lá do curso de medicina. Foi o que ela te fez? Porque se eu reputo alguém na categoria de nojento, é porque essa pessoa deve ter feito alguma coisa para que eu a considere como tal. Concordam comigo? Aí eu perguntei, foi o que ela lhe fez? Você acredita que a nojenta toda vez tira 10 no seminário? Ela não era da Paraíba. Ela era de um estado aqui do Sudeste. Aí eu disse, é hora da terapia do choque.
Eu não sabia desse seu comportamento. Eu já lhe conheço há algum tempo, mas essa sua conduta eu não conhecia. Qual? Você é burra. Ela, como assim? E como a gente diz aqui na Paraíba, burra com força, com vontade. Decisão de ser burra. Aí ela fez, cara, eu estou te pagando. Eu disse, para dizer a verdade. Por que você está dizendo que eu sou burra? Porque você está invejando. E inveja é burrice. É infantilidade. Como assim? Olha, quando alguém faz uma coisa melhor que a gente tem que aprender com essa pessoa. Isso requer humildade. Você não tem. Você é burra. Você, ao invés de ficar para aprender com ela, você acha que ela faz de propósito para atingir. Porque um burro também é egocêntrico. Acha que o mundo gira em torno dele. Você acha que ela lhe estuda para lhe sacanear. Não. Ela estuda porque tem luz própria. Deixe ser invejosa, criatura. Troque esse sentimento. Como trocar esse sentimento? Por cobiça. Como cobiça não é a mesma coisa? Não. Cobiça é diferente. Aí qual é a diferença? Inveja é querer que o outro não tenha. Cobiça é querer ter também. Seu vizinho comprou um X35 novinho. Aí você faz, tomara que morra, miserável, numa carbonização, num acidente. Isso é inveja. Seu vizinho comprou o X35. Você vai lá e pergunta, mas rapaz, tu trabalha no mesmo lugar que eu trabalho. Como é que tu conseguiu comprar? Minha esposa está vendendo na Avon. Você já chega em casa com a revista. Isso não é inveja. Isso é cobiça. Porque você não está com raiva porque ele comprou o carro. Você quer também. Lei do progresso. Bom é quando a gente nem precisa se pautar na vida do outro para progredir em leveza. Mas a gente não chegou lá ainda. Troca o sentimento. E ela aceitou o desafio. 6 meses depois, melhores amigas, apresentando seminário juntas e tirando 10. Ela trocou o sentimento infantil de inveja pelo sentimento mais amadurecido de cobiça. E ao invés de se incomodar com a luz do outro, aprendeu para fazer brilhar a própria luz. Uma das coisas mais interessantes na biografia de Nelson Mandela é que quando ele tomou posse, sempre que o presidente da África do Sul toma posse, tem um jantar de gala. E ele tem direito de colocar as 2 pessoas mais importantes para ele, do lado direito e do lado esquerdo. E ele chamou os 2 carcereiros, que mantiveram ele preso por décadas, numa prisão de 1,60 m para um homem que tinha 1,90 m. 30 anos assim. E perguntaram, por que você chamou eles? Para mostrar que agora você é o chefe? Não, eu queria que eles me olhassem como um ser humano. E no discurso de posse ele disse, o que nos assusta não é a nossa sombra. O que nos assusta é a nossa luz. As pessoas dizem para você, quem é você para se achar inteligente e brilhante? E você deve dizer, quem você acha que você é para dizer que eu não sou? Manter-se pequeno não ajuda a ninguém. E assim, fazendo a sua própria luz brilhar, você ensina o outro a fazer o mesmo. Portanto, na vida, nós temos que fazer uma escolha. Estamos no mais grave momento da história humana. Jesus processa neste momento na Terra as transformações mais profundas que esse orbe já experimentou. Nesse momento, milhões e milhões de irmãos nossos estão em comportamentos autômatos, inconscientes do que se está passando. Ele nos convida para trabalhar em amor, mas ele precisa de criaturas que se amem como são, que se alistem para servir, que se percebam como um instrumento e não fiquem paradas como vítimas. É por isso que nós estamos aqui, para que aquilo que nós entendemos e que já nos toca o coração e a consciência se transforme em gestos e que a gente saia desse evento não apenas revigorados e fortalecidos, mas decididos a agir de forma ética, decente, onde quer que nós estejamos. A melhor forma de levar o Evangelho de Jesus não é dentro de uma casa espírita, é lá fora, nos ambientes em que trabalhamos,
na família em que convivemos, agindo de conduta elevada, amando, respeitando e perdoando. E sempre que errar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e perguntar de novo: Jesus, o que queres que eu faça? Que a gente ame. Muito obrigado, muita paz. Obrigado. Ouvimos a palestra de Rossandro Klingey, na abordagem do tema Em Busca de Si Mesmo, proferida dia 1º de novembro de 2014, na Cometrim de Ibiá, Minas Gerais. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.